Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia da Rede Força Máxima e na aula de hoje, nós vamos falar sobre movimentos migratórios, tá? Então a gente já aí, né, nas últimas aulas, a gente vem falando sobre questões ligadas à população, né, dinâmica populacional. O movimento migratório, ele também faz parte, né, dessa dinâmica populacional, apesar de a gente não ter visto até agora, a gente vai falar especificamente hoje, tá? Ela entra, por exemplo, em alguns cálculos sobre crescimento demográfico. Então, se eu sei, né, se minha população cresceu ou diminuiu, para eu saber isso, eu tenho também que contar com o movimento migratório, ou seja, quantas pessoas saíram, quantas pessoas entraram. Né? Eu até falei na última aula sobre países que estão passando por um processo de envelhecimento, citei a Alemanha. Né? A Alemanha, para tentar rejuvenescer sua população, né, contou com a chegada de uma grande quantidade de imigrantes, né, principalmente imigrantes ali vindo da Síria, né, que atravessava, né, uma guerra civil que se arrasta até hoje, apesar de estar um pouco congelada devido à questão da pandemia, da quarentena, enfim, mas ou seja, para a gente perceber a importância desse movimento migratório, né, que ocorreu nesse momento na Alemanha, mas que o Brasil também recebeu uma grande quantidade de imigrantes e também teve uma grande quantidade de pessoas, né, de imigrantes saindo do Brasil. Então vamos lá. Para começar essa aula, a gente tem que entender a diferença de dois tipos de imigração. Né? A migração é todo movimento, né, onde a pessoa ela sai do seu local de origem e vai para outra localidade, pode ser interno, pode ser externo a um país. Né? Então a gente já começa falando dessa migração interna e migração externa. Então você tem a migração interna, quando o deslocamento é dentro da fronteira do próprio país. Né? Foi muito comum no Brasil, né, as pessoas saírem da região Nordeste, né, e migrarem para a região Sudeste. Né? Muitas pessoas saíram da região Sul e migraram para a região Centro-Oeste. Você também teve um fluxo migratório muito grande do Nordeste para o Norte, enfim. E a migração externa, que é quando você se desloca de um país para o outro. Né? O Brasil teve uma grande quantidade de pessoas que emigraram para os Estados Unidos. O Brasil teve também uma quantidade muito grande de imigrantes que vieram do Japão, da Alemanha, da Itália. E aí, se vocês perceberem, né, eu estou falando imigrantes e imigrantes. Ou seja, existem diferenças aí. Né? Que diferenças são essas? Isso é importante para a gente não confundir. Né? O emigrante é sempre aquele que emigra, aquele que sai. Né? O imigrante é sempre aquele que chega, né? Que está vindo de outro país. Né? Então, quando um brasileiro ele sai do Brasil, ele é um emigrante. Quando ele chega nos Estados Unidos, por exemplo, ele se torna um imigrante. Tá? A mesma coisa é o japonês. O japonês saiu do Japão para vir para o Brasil. Quando ele sai de lá, ele é imigrante. Quando ele chega aqui no Brasil, eles se transformam em um imigrante, é a pessoa que está chegando, né? Assim como o brasileiro que estava saindo, beleza? Bom, por que as pessoas elas migram, né? Por que as pessoas elas saem do seu local de origem? Existem vários fatores. A gente pode agrupar todos esses fatores, né, ali numa generalização que é sempre a busca de melhores condições de vida. Tá? Então, geralmente, essa pessoa está passando por algum tipo de dificuldade no seu lugar de origem, no seu local de origem, e aí, por conta disso, ela escolhe emigrar, ela escolhe sair daquele local de origem. Né? Aí eu trouxe aqui alguns motivos que podem ser uma fuga de uma guerra, né, da fome, da violência. Então, o país está passando por uma guerra civil, né, ou por uma guerra até com outro país, enfim. Né, tudo isso pode motivar que as pessoas elas saiam do seu local de origem, como foi o caso que eu citei da Síria. Né? Muita gente saiu da Síria e foi para outros países por conta da guerra civil síria, né, que, né, transformou quase todo o país sírio, né, num grande campo de batalha. Então muitas pessoas, né, não quiseram se envolver com a guerra e saíram de lá em direção a outros países. Né? O Brasil recebeu uma quantidade muito pequena de imigrantes sírios, mas acabou recebendo. Né? Como eu disse, a Alemanha foi quem mais recebeu. Você pode ter imigrações por conta da fome, né, e da violência. Né? A violência pode estar ligada, por exemplo, à perda de terras. Então, é o caso da região, das pessoas que muitas pessoas saíram da região Nordeste e vieram para a região Sudeste.
a região Nordeste passou por um processo no início do século XX, ali de aumento das propriedades agrícolas, de cercamento dessas propriedades agrícolas, né? E muitas pessoas que viviam lá acabaram perdendo suas terras, né? Ou porque dependiam ali de uma espécie de aluguel, né? Aquela terra era disponibilizada ali para aquele sertanejo trabalhar naquela terra, né? Produzir para o dono da terra e produzir para ele como forma de subsistência, mas também você teve casos de pessoas que tinham terras, eram proprietárias de terras e acabaram sendo ameaçadas, né? Ali tiveram suas vidas ameaçadas e tiveram que se deslocar da região Nordeste para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida. E a gente também tem a perseguição política, ou seja, você está em um país, né, e esse país ali, ele não te garante certos direitos, não te garante certas garantias, sendo redundante, e você opta, né, para preservar sua vida, né, e se deslocar, né, emigrar para um outro país, né. Recentemente, isso tem acontecido muito, por exemplo, com a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Você tem uma grande quantidade de pessoas que saem da Coreia do Norte, vão para a Coreia do Sul. Você também tem pessoas que saem da Coreia do Sul e vão para a Coreia do Norte. Né? Você tem pessoas que saem da China por conta de perseguições políticas, né, por se sentirem perseguidos. E na Rússia também. Na Rússia você tem uma grande quantidade de pessoas que emigraram, né, principalmente milionários, né, porque se sentiam perseguidos pelo governo russo, né, pelo governo de Putin, né, e aí assim, enfim, existem diversos fatores ali, tá? Mas isso é muito comum, né? Infelizmente, todos esses motivos aqui eles são muito comuns ainda hoje, tá? Bom, e a gente vai falar especificamente do Brasil, né? Primeiro, né? O Brasil ele tem o Brasil desculpa, ele tem três fases principais de imigração, ou seja, de pessoas que chegaram no Brasil. Então a gente tem a primeira fase, que é de 1808 a 1850, né, tem ali como marco a chegada da família real. A gente tem de 1850 a 1934, né, que vai ter ali como marco o fim do tráfico de africanos escravizados. E a gente vai ter ali depois de 34, não pós 34, por conta dali de cotas de imigração, ele vai ser o grande marco. Então vamos falar especificamente de cada um. Bom, primeira fase, né, que vai ser essa da chegada da família real no Brasil, e a gente tem que lembrar, quando a família real chega ao Brasil, né, o Brasil ele ganha um novo status dentro, né, desse sistema colonial. O Brasil ele não é mais simplesmente uma colônia, tá? Né, o Brasil ele faz parte agora do Império Português, então teve uma mudança qualitativa, né, na posição do Brasil dentro desse jogo colonial. Tá? Apesar do Brasil ainda continuar um país, né, colônia de Portugal, né, mas teve uma mudança ali, pelo menos jurídica, né, por conta da chegada da família real. Quando a família real chega aqui, ela traz uma grande quantidade de portugueses, porque ela vai trazer os seus vassalos ali, vai trazer uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam, né, para a coroa portuguesa, né, e que, enfim, não podiam ali se desvencilhar da coroa portuguesa. Né, eles vão fundar uma série de coisas aqui, o Banco do Brasil, né, as primeiras escola, universidade, enfim. E por conta disso, você ali vai ter a fundação de diversas colônias em locais em que a família portuguesa, a família real, né, temia ali o avanço de interesses estrangeiros. Tá? Então eles vão criar essas colônias para controlar a chegada desses estrangeiros. Então eu coloquei aqui, né, primeiro a gente vai ter ali os açorianos, né, que vão vir de Portugal, né, de Açores. A gente vai ter os suíços alemães em Nova Friburgo, né, os açorianos vão se localizar no Rio Grande do Sul, né, os suíços alemães em Friburgo, no Rio de Janeiro, os alemães em São Leopoldo, no sul do país também, e a colônia alemã de Santa Amaro, próxima à capital paulista. Ou seja, então a gente vai ter logo no início a chegada de portugueses, suíços alemães, né, em grande quantidade. Tá? Esses alemães, suíços alemães, eles vão se concentrar principalmente em regiões com temperaturas mais baixas aqui do Brasil, né? Na região sul, né, no clima tropical de altitude de Friburgo, Petrópolis, né, nessas regiões serranas aqui do Rio de Janeiro. A segunda fase, que eu acho que é a mais marcante de todas,
né, ela vai se iniciar ali em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico, né, de pessoas escravizadas vindo da África, né? É uma lei que não vai ser tão efetiva assim, mas que vai ser um marco, né? Porque ali a gente começa a ter o início, né, de de um processo, né, que vai culminar em 1888 com a, a o fim, né, do trabalho escravizado, o fim do trabalho forçado no Brasil. Né? O que isso vai mudar? Né? A gente tem que lembrar que o Brasil, nesse período, né, você teve uma expansão da cafeicultura muito grande no Brasil, ou seja, você precisou de uma mão de obra muito grande, então por isso que os negros escravizados eles eram utilizados. Né? Só que o Brasil está começando a entrar no processo de industrialização, ele começa a ensaiar o seu processo de industrialização. Você também tem uma pressão externa da Inglaterra para que o Brasil acabasse com o trabalho escravo. Por quê? Porque isso era uma vantagem econômica para o Brasil. Né? O Brasil produzia seus produtos, suas matérias-primas, com um trabalho que era um trabalho forçado, era um trabalho gratuito. Né? E quando ia comercializar esse produto, disputava com outros países que pagavam salários. Tá? Então o Brasil vai passar por essas mudanças. Né? Bom, a maior parte desses imigrantes que vieram no Brasil era de origem italiana, tá? O Brasil vai concentrar uma grande quantidade de italianos, principalmente ali em São Paulo, né? Onde a gente vai ter a expansão dessa cafeicultura. Também, nesse mesmo período, a gente vai ter uma grande chegada de japoneses no Brasil. O Brasil hoje é o país com maior quantidade de descendentes de japoneses no mundo. Tá? Esses japoneses eram chamados de decassegues, que eram as pessoas que trabalhavam longe da sua casa, longe, né, do seu local de origem. Eu trouxe até um folheto aqui, botei um folheto para vocês verem, né, que é de um folheto japonês, né, indicando ali o Brasil como um local para migração desses japoneses. Aí vocês vão perguntar, por que os italianos, os japoneses estavam migrando para o Brasil? Professor? Pô, o Brasil nem é um país tão bom assim. Só que naquela época, né, esses países eles estavam com um chamado excedente populacional muito grande. Né? Eram países que estavam passando por um processo de industrialização que não ia comportar, né, todas as pessoas que viviam lá. Você tinha uma população muito grande, não tinha emprego para todo mundo. Então o que esses países eles começaram a fazer? Começaram a incentivar a emigração dessas pessoas, a elas saírem do seu local de origem. Ao mesmo tempo, o Brasil ele estava passando por um processo que a gente vai chamar de um processo de branqueamento populacional. O Brasil ele tentou, né, fazer com que a população brasileira ela se embranquecesse, ela se tornasse uma população de maioria branca, tá? Então, o Brasil incentivava a vinda dessas pessoas para cá também com o objetivo de embranquecer a população, né, de manter essa população o mais branco possível por conta de teorias racistas do século XIX, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas você tinha esse objetivo ali por trás. É porque a gente pode pensar o seguinte: bom, se tinha tantas pessoas aqui para trabalhar na cafeicultura, já que o Brasil foi um dos países que mais importou, que mais sequestrou pessoas escravizadas na África, por que a gente trouxe, né, a mão de obra italiana para trabalhar na cafeicultura? Né? E aí muita gente vai dizer, ah, não, eles já estavam, sabiam já lidar com café e etc e tal, mas não, né? Quem plantava café até então eram os negros escravizados, então eles tinham domínio sobre as técnicas de agricultura, né, de plantio do café. Então você não tem como colocar essa desculpa como, né, essa como legítima. Na verdade, você tem outros fins, né, com essa imigração, com essa imigração. Bom, e aí a gente vai para a terceira fase, né, que é a chamada lei de cotas. Por quê? Porque a partir de 1934, o Brasil ele começa a frear a chegada desses imigrantes aqui. Você tinha uma população já muito grande no Brasil, o Brasil já, né, já tinha ali iniciado oficialmente seu processo de industrialização. Então, né, não era mais de interesse do Estado brasileiro receber esses imigrantes, até por conta também do de como que se mostrou errado, né, a teoria de embranquecimento da população. A população ela não se embranqueceu
por conta da chegada de pessoas brancas, né, italianos, alemães principalmente, japoneses. A população, na verdade, ficou mais miscigenada, né, ficou mais diversa. Tá? Então, né, se você não precisa mais, né, dessa população vindo de fora, você começa a é, reduzir a quantidade de pessoas que podem entrar aqui. Então, de acordo com a lei de cotas, só poderia entrar no Brasil 2% de cada nacionalidade que já havia realizado a imigração aqui. Então, só poderia chegar 2%, né, de pessoas vindo de japoneses, né, desculpa. Então, os japoneses queriam migrar para o Brasil. Só poderia vir de lá 2%, né, do número de japoneses que já tinham migrado aqui para o Brasil. Então não poderia ser mais do que isso. Tá? E também a gente vai ter essa redução, né, não só por conta da lei de cotas, mas também por conta de uma melhora na economia, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? A Europa, principalmente, o Japão vai passar por um processo de reconstrução, né, após a Segunda Guerra Mundial, e é claro, as pessoas vão deixar de migrar para o Brasil, né, em busca de melhores condições de vida, né, como era no passado. Tá? Vamos lá, principais centros imigratórios do Brasil, ou seja, é, as pessoas que vieram aqui para o Brasil, os principais lugares. A gente vai ter os portugueses, né, obviamente, por conta é, da colonização brasileira, né? Muitos portugueses vieram para cá para colonizar o Brasil, né? Você teve uma chegada maior de portugueses depois, né, com a chegada da família real, né? E eles vão se concentrar principalmente ali no Rio de Janeiro, com preferência pelas cidades em relação ao campo, ou seja, eles vão se concentrar nas áreas urbanas. A gente vai ter a chegada de italianos, né, como eu falei, que vão trabalhar principalmente na área agrícola, ou seja, eles vão para o campo, né, porque já era um trabalho que eles realizavam lá na Itália. A gente vai ter chegada de espanhóis, japoneses, como eu falei, alemães, eslavos e sírio-libaneses. Tá? Os sírios-libaneses, eles são comumente chamados por nós aqui de turcos. Se vocês pegam um livro de literatura antigo e tal, é comum a presença de sírios libaneses, e eles são muito identificados como turcos, porque sírios libaneses eles vieram para o Brasil depois do fim do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano foi um império que dominou uma vasta área ali no Oriente Médio, né, da Ásia até a África, e então por isso que eles eram identificados como turcos, mas eles não eram turcos, né? Eram sírios libaneses, eram sírios ou libaneses, tá? É muito comum você encontrar na política descendentes de sírios libaneses, né? Você tem o Fernando Haddad, por exemplo, Maluf, tem um jornalista da Globo News chamado Guga Chakra, que é libanês, descendente de libanês, então tem uma presença grande deles aqui no Brasil. As migrações internas, né? A gente tem alguns tipos de migração interna no Brasil. O êxodo rural, que é a grande saída de pessoas do campo indo em direção às cidades. O êxodo urbano, que é o contrário, que são as pessoas saindo da cidade e indo para o campo. Você tem a migração pendular, que vai ser as pessoas que vão né, que vão fazer essa migração, principalmente, né, em direção ao trabalho. Então, a pessoa trabalha numa cidade e vai para outra cidade, né, então ela faz essa migração pendular. Quem não sabe, um pêndulo, né, é o que tinha aqueles relógios mais antigos, né, onde você tinha ali um cabo que segurava um peso, e esse peso ia para lá e para cá. Então, a migração pendular é uma migração que você vai e volta. Tá? Com São Gonçalo, regiões da Baixada Fluminense, essa migração é muito comum. Por quê? Porque as pessoas saem dessas regiões e vão para o Rio de Janeiro, né? Vão para a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar. Então é uma migração pendular. A gente tem a transumância ou movimento sazonal, que é um movimento que é feito em alguns períodos. Então, por exemplo, em São Paulo é comum, né, em um determinado período do ano, você ter corte da cana-de-açúcar. E aí você precisa de muita gente para cortar essa cana-de-açúcar. Então, só naquele período de corte da cana-de-açúcar, você vai ter uma grande quantidade de pessoas indo para essa região para trabalhar nesse corte de cana-de-açúcar. Acabou esse trabalho, elas voltam para o seu local de origem. Então, é um período de tempo mais longo do que da migração pendular, né? Pode ser aí de meses, né? Mas a pessoa ela não se estabelece naquela região.
E a gente tem a migração interregional, que é de uma região para outra, e intrarregional, que é dentro das próprias regiões. Bom, que eu trouxe os principais fluxos migratórios do Brasil para a gente visualizar isso no mapa, né? A gente vai ter aqui a principal, né, Nordeste e Sudeste, né? Por que que vai acontecer essa migração? Por conta do processo de industrialização na região Sudeste e por conta de um processo, né, do aumento de latifúndios, né, da região Nordeste. Então, muitas pessoas vão perder suas terras e vão migrar para a região Sudeste. E também muitas pessoas vão migrar para a região Sudeste porque acham que aqui vão encontrar melhores condições de vida, porque vão ter emprego, etc. e tal, né, que não se realizou, né, não foi uma coisa que se realizou. Inclusive, essa migração ela era muito, como vou dizer, eram feitas propagandas, né, pelo Estado brasileiro para que essas pessoas migrassem do Nordeste para o Sudeste. Por quê? O Brasil estava iniciando seu processo de industrialização, né, muito concentrado na região Sudeste, né, e você precisava reduzir o salário da classe trabalhadora. Como que você faz isso? Aumentando a oferta de mão de obra. Então, se eu tenho muitas pessoas para trabalhar na fábrica, mesmo que eu não vá empregar todas, né, eu emprego uma parte daquelas pessoas e aí falo o seguinte, olha, quem quiser salário maior, né, pode ir embora da fábrica. Eu posso contratar outra pessoa que está na rua desempregada pelo mesmo salário e ela vai trabalhar de forma, né, vai trabalhar ali satisfeita com aquele salário, com aquele trabalho, né, o chamado exército de reserva de mão de obra. Então, esse tipo de migração vai ser importante para a formação desse exército de reserva de mão de obra. Não é à toa que muitos nordestinos, quando chegam aqui na região sudeste, né, vão trabalhar em subempregos, vão trabalhar de porteiro, né, de pedreiro, enfim, de empregos que são desvalorizados socialmente, recebem menores salários, etc. A gente vai ter o ciclo ali de fluxo migratório do Nordeste para o Norte, né, ainda nesse período aí, na década de 30, né, durante a primeira revolução, o processo de industrialização brasileiro. Por quê? Porque o Brasil vai produzir uma grande quantidade de borracha, né, principalmente para exportação. Né, os Estados Unidos usavam uma grande quantidade de borracha saída do Brasil. Né, então muitas pessoas vão migrar da região Nordeste para ocupar a região Norte. Tá? Além disso, você depois vai ter processo de colonização da região Norte, porque era uma região que era muito desabitada. Você só tinha as populações originárias, as populações indígenas. Então, o Estado brasileiro temia que, por não ter habitantes brasileiros ali naquela região, aquela região fosse anexada por outros países, né, por conta ali da floresta amazônica. Então, você tinha essa preocupação estratégica, essa preocupação estratégica militar. Você vai ter um fluxo migratório de várias regiões para a região centro-oeste, por conta da construção de Brasília, ali na década de 50, muitas pessoas iam trabalhar na construção de Brasília. Você vai ter uma migração do sul para o centro-oeste, que aí está mais relacionada com a expansão agrícola, ou seja, muitas pessoas perderam suas terras na região sul e migraram para a região centro-oeste, onde as terras eram mais baratas, né, e eles conseguiam produzir ali seus produtos agrícolas. E a gente vai ter uma migração da região sudeste para nordeste, principalmente aqui no início dos anos 2000, né, que vai ser a chamada migração de retorno. Ou seja, é o retorno daquelas pessoas ou dos descendentes daquelas pessoas que migraram do nordeste para o sudeste. Por que que vai acontecer essa migração? É porque as condições de vida aqui, como eu disse, não eram tão boas assim como se imaginava. E muitas pessoas vão morar nas favelas, né? Você vai ter o exemplo, por exemplo, da Cidade de Deus, que teve uma formação de pessoas vindo da região Nordeste muito grande. E, por conta disso, elas vão perceber também uma melhora de condições de vida no Nordeste e vão voltar para lá. Né? Muitas fábricas, no final dos anos 90, início dos anos 2000, migraram para a região Nordeste por conta da mão de obra mais barata, impostos mais baixos, etc. e tal. Então, essas pessoas começaram a voltar para o Nordeste, tá? Apesar de não ser um fluxo tão intenso como aquele verificado
né, ao longo do século XX de pessoas saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Né, a imigração de brasileiros, então a gente teve uma grande quantidade de brasileiros que saíram do Brasil e foram para outros lugares. Né, o principal, né, os principais deles, América do Norte, Europa e Ásia. A gente vai ter uma grande quantidade de brasileiros indo para a Ásia por conta, né, dessa influência japonesa aqui até. Né, Estados Unidos e Europa, você também tem essa ligação, né, muitos descendentes de italianos, de portugueses, mas porque nesses dois lugares, né, Estados Unidos e a Europa, a gente vai ter ali melhor condição de vida. Então as pessoas vão para lá para trabalhar e ter uma condição de vida melhor. Não, eu botei aqui, a gente teve uma época, né, na Globo, que passou uma novela chamada América, que contava a história ali de brasileiros, né, que iam para a América para tentar a sua vida ali, né, tentar ter uma vida melhor. Né? E é claro que tem todos aqueles clichês da novela, então você tem uma protagonista, né? Coitada, a protagonista é sempre uma coitadinha indo para os Estados Unidos para trabalhar lá e tal. E aí eu botei aqui porque ela é pega, né? Tentando imigrar, né? Para os Estados Unidos. Né? E apesar, assim, de falar um tom de brincadeira, essa imigração para os Estados Unidos principalmente, ela é muito perigosa. Por quê? Porque você tem uma grande quantidade ali de pessoas que fazem esse tráfico, né, de pessoas que vão para os Estados Unidos, que fazem esse atravessamento, né, os chamados coiotes. E essas pessoas, assim, você não sabe a origem daquelas pessoas, você não sabe quem elas são. Então você tem ali casos de pessoas que saem do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos e acabam tendo que acabam criando uma dívida muito grande com essas pessoas, acabam sendo exploradas por essas pessoas, até mesmo abusadas fisicamente e sexualmente por essas pessoas. Então, apesar desse tom de piada, é importante entender que essa travessia, né, irregular de brasileiros para os Estados Unidos é bastante perigosa. A gente tem um caso emblemático é o caso dos brasiguaios, né? São brasileiros que migraram para o Paraguai para comprar terras mais baratas no Paraguai, né? E que tiveram suas terras ali oficializadas e que produziram uma grande quantidade de soja nessas terras. Só que nos últimos anos você tem ali uma certa um questionamento da população paraguaia em relação a esses brasileiros que produzem lá. Tá? Então, que questionamento é esse? É porque o Paraguai deveria passar por um processo de reforma agrária, né? E a terra desses brasileiros está no meio dessa questão da reforma agrária paraguaia. Né? Como é que você vai ali pegar terras, né? Dividir terras que pertencem a brasileiros, ou seja, outros nacionais de outros países. Então, é um imbróglio muito grande, tá? Então, a gente aí tem uma grande questão envolvendo brasileiros e paraguaios, né? Não só envolvendo o Brasil, os brasileiros e o governo paraguaio, mas também os movimentos sem terras de paraguaios, né? Que querem fazer a reforma agrária dessas terras desses brasileiros. A gente tem, né, no Brasil hoje uma grande quantidade de novos imigrantes, né? Então a gente falou lá dos imigrantes daquelas três fases lá, mas da década de 90 para cá o Brasil se firmou como um país, como vou dizer assim, uma potência regional aqui na América do Sul, né? Pode não parecer, mas o Brasil, comparado ao restante da América do Sul, América Latina, até de modo geral, é um Brasil bastante desenvolvido economicamente. E isso faz com que muitos latino-americanos é, emigrem para o Brasil, venham para cá, né, viver como imigrantes. Então eu trouxe aqui uma tabela que mostra isso para gente. Né? A maioria dos imigrantes no Brasil hoje saem do Haiti, da Venezuela, da Colômbia e da Bolívia. Tá? Você também tem uma fatia grande aí é, de pessoas vindo da Argentina, do Uruguai, China, Cuba e Estados Unidos. Aí você tem outras pessoas que tem uma população grande que vem de outros de países da África, por exemplo, de países, países de origem colonial luso africana, né, ou seja, colonizados por portugueses. Então você tem uma grande quantidade desses imigrantes, né, desses novos imigrantes. Bom, para terminar a aula, né, migrar não é um delito, é isso que diz a charge, né? Migrar é um direito humano, né? Por isso que eu até evitei dizer que a imigração era ilegal, os imigrantes ilegais, a gente costuma dizer que a imigração ela é apenas irregular, ou seja, ela não seguiu os trâmites burocráticos que deveria seguir, tá?
Então, vamos tentar aí ser um pouco mais solidário com os imigrantes, principalmente com as pessoas que chegam aqui no Brasil, já que também tem uma grande quantidade de brasileiros que vão para outros países, né? A gente vai querer ali que essas pessoas sejam maltratadas. Então, por hoje é só. Até a próxima aula, gente.